O livro de Ezequiel é o livro mais negligenciado da Bíblia. Na época de Ezequiel, foi marcada por tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu autoridade para governar em Jerusalém com um exército pequeno. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército do rei Nabucodonosor capturou Zedequias. Mataram seus filhos diante dos seus olhos para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado de uma vez. Então eles arrancaram seus olhos para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. A visão do Vale de Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Em Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 2, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou em espírito do Senhor e me colocou no meio do vale. Estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos espalhados pelo vale. Estavam muito secos. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignorarmos a palavra de Deus e as regras familiares, mais provavelmente elas se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem do que foram ao invés do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Pais, provoquem seus filhos à ira, mas os criem na disciplina e instrução do Senhor. Ezequiel 37, versículo 3. E ele me disse: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, a situação era impossível. Quando contemplamos a importância do dia, também podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como ele fez na época de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar. Lucas 18, 27 nos lembra que o que é considerado impossível para os seres humanos é perfeitamente possível para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ezequiel 37, do 4 ao 8, nos mostra como Ezequiel recebeu a ordem de profetizar aos ossos secos, declarando a palavra do Senhor. O resultado foi um milagre, pois os ossos começaram a se unir, tendões e carne cresceram e a pele os cobriu. No entanto, esses corpos estavam sem vida até que o fôlego de vida fosse soprado sobre eles. Essa passagem nos revela a importância e o poder da proclamação da palavra de Deus. Assim como Ezequiel profetizou aos ossos, a palavra de Deus traz vida e fé. Aqueles que a recebem, a Bíblia é viva e eficaz, capaz de penetrar e discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Romanos 10, 17 nos lembra que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, Ezequiel foi instruído a profetizar ao vento, pedindo o espírito que viesse dos 4 ventos soprasse sobre os mortos para que pudessem viver novamente. Em resumo, essa passagem enfatiza o poder da palavra de Deus em trazer vida e fé, e como o Espírito Santo age para tornar o aparentemente impossível possível. Quando confiamos na palavra e na vontade de Deus, algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada por meio da organização, algo que não deve ser subestimado. Mesmo nossos corpos são organizados e uma igreja pode estar bem estruturada. No entanto, se não houver o fôlego espiritual, a igreja se torna como um corpo sem vida. Ezequiel
em sua jornada espiritual, compreendeu que todas as atividades humanas são vazias, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino, o fôlego de vida, é essencial em nossa existência, assim como foi para Adão, que recebeu o sopro de vida diretamente de Deus. Ezequiel testemunhou um notável exemplo da vitalidade quando os ossos secos se uniram e ganharam forma. Isso nos lembra a criação de Adão, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas, tornando um ser vivente. Nas Escrituras aprendemos que o renascimento espiritual é essencial para entrar no reino de Deus. Jesus ensinou que alguém deve nascer da água e do Espírito para fazer parte do reino. O Espírito Santo é comparado ao vento que age misteriosamente soprando onde deseja. Ezequiel foi ordenado a profetizar ao vento e ao Espírito, pedindo-lhes que soprassem sobre os mortos para que pudessem viver novamente. Isso simboliza a necessidade do sopro do Espírito Santo em nossas vidas para experimentarmos verdadeiramente o renascimento espiritual. Deus, por meio de Ezequiel, declarou que restauraria a esperança de Israel, que havia perdido toda a vitalidade. Da mesma forma, ele prometeu restaurar seu povo, a sua terra. O Espírito de Deus em nós é o que nos dá vida, e ele cumprirá as suas promessas. Portanto, a mensagem subjacente é que a palavra de Deus é o Espírito Santo. São cruciais para trazer a vida e a renovação espiritual. Sem esses elementos, a igreja e as vidas das pessoas permanecerão sem vida, como um monte de ossos secos. Mas quando compartilhamos a palavra, dependemos do Espírito Santo. Podemos testemunhar um avivamento e ver vidas ressuscitadas espiritualmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, coloca qualquer dúvida nos comentários que estaremos respondendo, ou até mesmo o nome de seus familiares para a oração. Um abraço e que Deus os abençoe.